Hebreus 12, de 1 a 3. Mesmo aqueles que estão lá fora, se não puderem estar aqui dentro, prestemos bastante atenção à palavra de Deus, para que você não venha perder a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Feche seus olhos e faça essa simples oração. Deus, fala o meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Amém? Fale com o Senhor agora. Peça a Deus que fale com você através da sua palavra. Senhor, aqui estamos reunidos nós não por acaso. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos trouxe para estar aqui, para ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, que nada venha roubar a palavra do Senhor do nosso coração, mas que essa palavra encontre um terreno, ó Deus, onde caia a semente e ela cresça e frutifique para a tua glória. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui e aonde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor fale aos nossos corações, nos transformando pela tua palavra, ó Deus, porque o Senhor nos fala através dela. Nós pedimos e oramos agradecidos no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Final de ano, início de ano, geralmente se acontece as maratonas, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, a maratona de São Silvestre, e em dezembro também nós fazemos aqui a nossa maratona bíblica, que é uma leitura de alguns livros, né? Ano passado nós fizemos a leitura de vários livros da Bíblia, começando 7 da manhã e fomos até de noite, lendo sem parar. E foi uma experiência muito boa. Esse ano nós lemos os salmos, 60 salmos e 31 provérbios intercalados, né? 31 capítulos do livro de provérbios. Gastamos 5 horas fazendo isso, e depois de brinde nós lemos mais 2 livros, mais 1 hora, que foi o livro de Gálatas e o livro de Efésios, maratona bíblica. Foi muito emocionante. Os participantes que estiveram aqui, eu, Felipe, o irmão Zezinho, guerreiro na leitura, e a Janda, Luzirene, o Alex, o Samuquinha, Edmara. Foi uma experiência maravilhosa podermos estar nessa maratona da leitura da palavra de Deus. E a vida cristã, irmãos, é uma maratona. A vida cristã é uma maratona. Você percebe que no texto que nós lemos aqui, o autor está dizendo que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, como correr essa maratona cristã? Primeiro, nós devemos lembrar da fé daqueles que correram antes de nós. Olha comigo o versículo 1 de Hebreus 12, que diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? No capítulo 11, nós temos aqui uma lista de homens e mulheres conhecidos como heróis da fé, que foi lido aqui no capítulo 11 de Hebreus. E então lembremos, por exemplo, da fé de Abel, que obteve testemunho de ser justo e ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Foi assassinado por seu irmão Caim, mas a sua voz ecoa pelos séculos dos séculos. Lembremos, por exemplo, da fé que teve Enoque, que andou com Deus
e foi trasladado para não passar pela morte, e obteve testemunho de ter também agradado a Deus. Lembremos da fé de Noé, não aquele filme do Noé lá, mas o verdadeiro Noé. Lembremos da fé de Noé, conforme registrado na palavra de Deus, que foi fiel a Deus, construiu uma arca que salvou sua família do dilúvio e condenou aquele mundo da época perverso e injusto. Lembremos da fé que teve Abraão e Sara, que creu na promessa de Deus, que eles teriam um filho, mesmo sendo Sara estéril e avançada a sua idade, eles creram, e assim nasceu Isaque. Lembramos também da fé de José, que foi vendido como escravo para o Egito, mas ele foi fiel a Deus em meio de todas as provações que ele passou. Ele foi fiel, e até mesmo próximo da sua morte, ele faz menção do êxodo, da saída dos filhos de Israel do Egito, e ele então dá ordens para que os seus ossos fossem tirados dali quando o povo de Israel saísse do Egito e fosse levado para a terra prometida. Ele enxergava as promessas de Deus. Lembramos também da fé de Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus a usufruir das riquezas e dos prazeres transitórios do Egito, porque ele contemplava o galardão. E pela fé ele abandonou o Egito. Pela fé eles celebraram a Páscoa. Pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e os egípcios, tentando fazer a mesma coisa, foram tragados pelo mar, porque o Senhor estava salvando o seu povo. Lembremos também, queridos, da fé de Raabe, da fé de Noemi e Ruth, da fé de Esther, de Débora, de Maria, de Dorcas, de Priscila, mulheres que foram tementes e fiéis a Deus, mesmo em meio às lutas e tribulações desta vida. Lembremos, por exemplo, também da fé de Davi, um guerreiro, músico e rei, temente a Deus. Lembremos da fé de Daniel, que foi livre da cova dos leões, tendo sido jogado lá por causa da sua fidelidade a Deus. Lembremos também da fé de Sadraque, Mesaque e Abdenego, cujo nome deles, na verdade, era Ananias, Misael e Azarias, e trocaram o nome deles por nomes babilônicos, por isso que nós mais conhecemos eles como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas lembremos da fé desses jovens que foram jogados na fornalha de fogo por terem recusado adorar a imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o Senhor os livrou do fogo com a presença dele, a presença do Senhor Jesus Cristo lá com eles na fornalha de fogo, os livrando. E o império inteiro da Babilônia teve que se render, teve que reconhecer que o verdadeiro Deus era o Deus daqueles jovens. E eu fico empolgado quando eu leio o texto de Daniel, capítulo de número 3, quando eles respondem ao rei, capítulo 3, verso 16, diz assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Quando eles diziam Nabucodonosor, achando que estava sendo muito bom, que ele não, vou dar mais uma chance para vocês. Quando vocês viram o barulho da música, vocês se prostrem agora à imagem que eu levantei. E aí eles respondem: quanto a isso, ó rei, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Mas não para aí. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Esses jovens estavam dispostos a morrer pelo seu Deus, a negar e a cair na idolatria de adorar um outro Deus que não fosse o seu Deus, porque eles foram fiéis. Lembremos da fé desses jovens, lembremos da fé dos profetas e dos apóstolos, muitos deles que foram mártires. Lembremos da fé de muitos dos nossos irmãos que já partiram.
irmãos próximos a nós, que já partiram, mas que foram fiéis até a morte. E a promessa de Deus em Apocalipse é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos falar isso juntos? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Portanto, queridos, como correr a maratona cristã? Lembremos dessa nuvem de testemunhas, de irmãos e irmãs que foram fiéis e completaram a carreira. Como disse o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que assim sejamos nós também. Como correr a maratona cristã? Em segundo, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado e correr com perseverança a carreira cristã. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e correr com perseverança a carreira cristã. Olha o versículo 1, a parte B, que diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a ordem para nós é desembaraça. Desembaraça, meu irmão. Você não pode correr a maratona cristã embaraçado. O que pode ser um embaraço para a corrida? Todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Por exemplo, o peso do apego a esta presente vida. Isso pode ser um peso. O apego a esta presente vida. Devemos amar a vida, sim, mas não amar mais a vida do que amarmos a Cristo. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 16, 24, diz: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e então siga-me. Negar a si mesmo é negar a sua própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor. E tomar a cruz é estar pronto a viver e a sofrer e a morrer por Cristo. Isso é tomar a cruz. Então não ame mais essa presente vida do que ao Senhor Jesus. Mas isso pode ser um embaraço, um peso que te atrapalha se você ama mais as coisas mais essa vida. A palavra de Deus nos diz também no texto que foi lido de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz: um morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É assim que nós devemos viver. Viver para Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. E assim que nós vamos correr a maratona cristã, nos desembaraçando disso que pode ser um peso, o apego a essa presente vida. Não seja apegado à presente vida. Aqui nessa terra nós somos peregrinos. A nossa pátria está no céu. Essa sim é eterna. Essa aqui é passageira. Outro peso é os deleites do mundo. Os deleites do mundo. Nós devemos almejar e buscar os deleites espirituais e não os deleites mundanos. Isso pode ser um peso também que te atrapalha na corrida, na maratona cristã. Você está demais apegado aos deleites desse mundo, ao invés de estar apegado aos deleites espirituais. Outro embaraço também que pode nos prejudicar na maratona cristã são os apetites da carne. E a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Cuidado com esse embaraço. Não ameis as coisas do mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida se torna um embaraço, um peso, um pecado que vai te atrapalhar na carreira cristã, na maratona cristã. Outro peso também, outro pecado que nós devemos nos desvencilhar para não nos embaraçar, são as preocupações terrenas. E o Senhor Jesus Cristo, no texto de Mateus, capítulo de número 6, Jesus diz no versículo de número 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E o verso 31 diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Preocupações, porque os gentios, aqueles que não são convertidos, é que procuram todas essas coisas, se preocupam, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso pode ser um embaraço também na maratona cristã, as preocupações com as coisas terrenas desse mundo, que nos impede de fato de descansar nas promessas maravilhosas de Deus. Portanto, desembaraça. Outra coisa também que pode se tornar um embaraço na nossa carreira cristã é riquezas e honras. Olhem o que Jesus diz em Mateus 13, versículo 7, quando ele fala dos espinhos, quando a semente foi semeada e caiu em vários tipos de terreno, e um desses terrenos é o terreno espinhoso. Diz aqui o versículo 7: ora, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E aí Jesus então interpreta a parábola, dizendo no versículo 22, ele fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, fascinação com as riquezas e com as honras desse mundo. Talvez você diga: pastor, esse problema eu não tenho, porque eu sou pobre e eu não sou rico, então eu não tenho esse problema. Mas veja o que o Senhor Jesus Cristo nos diz no texto de 1 Timóteo, capítulo de número 6. Eu sei que mesmo nós não sendo ricos, né, pelo menos a maioria de nós, mas todos nós gostaríamos de ganhar na Mega Sena, sim ou não? Então, veja o que o Senhor Jesus Cristo aqui diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, ele fala assim: de fato, isso aqui é uma vacina para nós contra essa questão da cobiça e do amor ao dinheiro. De fato, grande fonte de lucro. Você quer lucro? Quer lucro? Grande fonte de lucro. É o quê? É o quê, pastor? É o quê? Onde está essa fonte de lucro? Está aqui. É a piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E o problema também não é a riqueza, ou ser rico. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas, e elas se tornam um ídolo nas nossas vidas, e se tornam um embaraço para a maratona da qual nós estamos correndo. Cuidado com esses embaraços. O que mais pode ser, citando alguns pecados aqui que pode se tornar um embaraço na minha, na sua vida? Por exemplo, o pecado da preguiça e da vaidade, o pecado da negligência e do orgulho, o pecado do egoísmo e da falta de amor ao próximo, o pecado da desobediência e da incredulidade, o pecado da dureza de coração, tão normal nos nossos dias, infelizmente, o pecado do abandono, do amor fervoroso por Jesus, aquele primeiro amor, lembra-se? O pecado de ter abandonado o primeiro amor, o amor fervoroso por Jesus. E sabe o que é pior do que isso? É a falta de arrependimento. Porque pecadores todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas o que não pode faltar na nossa vida é o arrependimento. Porque senão isso se torna um embaraço e nós não conseguimos correr a maratona cristã. Portanto, arrependa-se, peça perdão a Deus, para que isso não seja um embaraço na sua carreira cristã. Será que você está embaraçado em algum desses pecados? Talvez outros. O Espírito Santo está falando com o seu coração agora, dizendo: olha, você precisa desembaraçar disso aqui, daquilo ali, daquilo outro. Fale com o Senhor: Deus, o que está me embaraçando, que eu não consigo, está me impedindo, me atrapalhando na minha carreira cristã? Fale com o Senhor. A maratona cristã, queridos, exige perseverança para continuar e não desistir da carreira, mesmo em meio aos obstáculos, e às vezes obstáculos até imprevistos. Eu me lembro do Vanderlei Cordeiro, já ouviu falar nesse maratonista? Vanderlei Cordeiro, maratonista nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, e ele ia em primeiro lugar na maratona. De repente aparece lá um maluco e entra na pista e empurra ele para fora da pista, quase que ele cai lá no chão. Graças a Deus que teve alguém que ajudou e livrou ele daquela pessoa, e ele não desistiu da maratona. Ele poderia ter desistido ali. Ah, não, agora acabou, não tem mais jeito, não vou mais conseguir. Mas ele não desistiu. E é isso que Deus quer que nós façamos. Às vezes vão surgir obstáculos que podem até te derrubar, mas não desista. Amém? O Espírito Santo é esse ajudador e esse consolador que nos sustenta, que nos levanta, que nos resgata, para que a gente prossiga na maratona da qual nós não podemos jamais desistir. Jamais. Porque nós caminhamos para a eternidade com Cristo. Amém? E por último, como correr a maratona cristã? Olhando firmemente para o Senhor Jesus, para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele é. Olha o versículo de número 2 e 3 de Hebreus 12, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O Senhor Jesus, queridos, é o autor da nossa fé, é quem nos deu a fé, que é dom de Deus, a verdadeira fé, porque falar que crê em Deus, muita gente fala, né? Muitos dizem, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas será que de fato essa fé é uma fé genuína e verdadeira? A verdadeira fé é quando você deposita a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, tão somente nele para a sua salvação. E de fato você o segue como um discípulo fiel. Isso é uma verdadeira fé, que é dada por Deus, que é dom de Deus. Ele é o autor da nossa fé e Ele é o consumador. É Ele que nos faz com que a nossa fé permaneça e cresça. É Ele que nos dá os meios para que a nossa fé que Ele nos deu possa crescer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Daí a importância da nossa devocional diária. O que é devocional? A leitura diária da palavra de Deus todos os dias com oração. Leitura e meditação na palavra de Deus. Daí a importância, queridos, de nós frequentarmos os cultos. Não só no domingo, mas também durante a semana. Daí a importância de nós fazermos o nosso culto doméstico. Lembra-se disso? Tem feito isso? A nossa casa, pelo menos uma vez por semana, nosso culto doméstico, para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé. Olhe firmemente, não desvie o seu olhar, mantenha o foco em Cristo, no que Ele é e naquilo que Ele fez por você e por nós. Olhe para a sua obra perfeita na cruz, para pagar os seus, os meus, os nossos pecados. Diz o texto que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Isso me faz lembrar do texto de Isaías capítulo 53, versículo 11, que diz: ele verá, Jesus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades, os pecados dele levará sobre si. Que alegria é essa, meus queridos, que lhe estava proposta ao Senhor Jesus? A alegria de cumprir a vontade de Deus, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo a Satanás na cruz. A alegria de ver a sua igreja salva e redimida pelo seu sangue. Assim ele suportou a cruz, a ira de Deus, a condenação que era para mim e para você, que era nossa. Suportou o sofrimento, não fez caso da ignomínia, da afronta, da humilhação, do escárnio, dos açoites, dos julgamentos injustos, da coroa de espinhos, dos pregos nas suas mãos e nos seus pés. Ele não fez caso, porque ele caminhava como um vencedor para que nós fôssemos mais que vencedores em Cristo Jesus. Depois de vencer tudo, ele assentou à direita do trono de Deus e intercede por nós, até que nós cheguemos à glória celestial. Portanto, diz Hebreus, considerai, pois, atentamente, considere atentamente, medite, pense, reflita, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, por amor a você, para que não vos fadigueis em vossas almas. Olhe firmemente para Cristo. E eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte: como correr a maratona cristã?
Primeiro, lembre-se da fé daqueles que vieram antes e perseveraram até o fim. Lembre-se desses heróis da Bíblia e os heróis dos nossos dias também, homens e mulheres de carne e osso, mas que não desistiram de seguir a Cristo, não desistiram de servir ao Senhor, de serem fiéis, mesmo em meio às tribulações e sofrimentos dessa vida. Lembre-se, siga o seu exemplo, siga o seu testemunho. Gente como eu e você. Em segundo, como correr a maratona cristã? Desembaraça de todo o peso e do pecado e corra com perseverança. Veja o que tem sido um embaraço na sua vida. Veja, fale com o Senhor. Deus, o que está me embaraçando? Tira os embaraços, se arrependa e peça perdão a Deus e continue a maratona cristã. E em terceiro, como correr a maratona cristã? Olhe firmemente, mantenha o foco, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus. Faça isso não apenas no ano de 2024, está para iniciar, mas todos os anos da sua vida. E eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, irmãos, nós somos uma igreja, como muitas igrejas nos nossos dias, que precisa de revitalização, que precisa de renovo. E não existe revitalização se não for na dependência de Deus. Isso é obra de Deus. Você tem consciência disso? Você tem orado por isso? Todos nós precisamos fazer a nossa parte para que a revitalização, para que esse renovo aconteça. Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A justa cooperação de cada parte. O que vai acontecer? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. A pergunta para nós é a seguinte: você está fazendo a sua parte? Amém? Portanto, não faça a obra do Senhor relaxadamente. Faça a sua parte, para que nessa maratona cristã, da qual nós não vamos vencer sozinhos, mas juntos, uns cooperando uns com os outros, faça a sua parte com o dom que Deus deu para você. Faça a sua parte com o ofício que Deus deu para você, seja de presbítero, seja de diácono, seja do qual dom que Deus deu a você. Faça a sua parte na evangelização, no discipulado, como nós vemos aqui o chamado de Deus para assim fazermos. Faça a sua parte na oração. Venha para as reuniões de oração de manhã, se você puder. Dobre os seus joelhos também em casa. Faça a sua parte. Às vezes, queridos, preste atenção nisso. A sua simples presença já faz diferença. Sabia disso? Sua simples presença no culto já faz diferença. Se vem visitas no culto, você quer ver um exemplo? Por exemplo, se vem visitas durante a semana, seja na terça ou na quinta, e eles veem aqui apenas alguns poucos irmãos, o que passa na cabeça do visitante? Ele pensa: onde estão os crentes dessa igreja? Onde estão os crentes? Sabe que o culto da semana não é importante, é só o culto do domingo? Portanto, precisamos de revitalização, e a sua presença nos cultos faz parte da revitalização. A
sua presença na escola bíblica dominical também faz parte da realização, da diferença. Lembremos, portanto, queridos, dos votos que um dia fizemos diante de Deus, diante da igreja, no dia do nosso batismo, no dia do batismo dos nossos filhos, no dia da sua pública profissão de fé. Você se lembra dos votos que você fez? A Deus, diante da igreja. Lembremos daquilo que prometemos para que sejamos fiéis. Não negligencie a sua vida devocional e o seu culto doméstico com a sua família. E por fim, queridos, por fim, eu quero fazer um pedido para nós. Você tem confessado a Deus os seus pecados? Nós no culto, nós temos um momento de confissão, nós chamamos de contrição. Eu quero fazer um pedido. Eu gostaria que a nossa confissão de pecado, seja ela individual, ou seja ela coletiva, nós pedíssemos perdão a Deus, como igreja, por termos abandonado o primeiro amor. Aquele amor fervoroso por Jesus. Peça a Deus que nos dê o arrependimento e a volta à prática, às primeiras obras. A oração seria mais ou menos assim: Senhor, nos perdoe como igreja por termos abandonado o nosso primeiro amor e nos dê o arrependimento que precisamos e nos leve de volta à prática das primeiras obras. Vamos fazer essa oração até que o Senhor renove na vida da sua igreja o primeiro amor, o amor fervoroso por Jesus. Amém? Você não vai esquecer disso, não? Eu gostaria que você lembrasse pelo menos disso e colocasse isso em oração, seja na sua oração individual, seja na sua oração, nós aqui como igreja, nas nossas orações, fizéssemos essa oração a Deus. Senhor, renova o primeiro amor, nos perdoe, Senhor, dai-nos o arrependimento que nós precisamos, que nós necessitamos, e dai-nos a graça de voltar à prática das primeiras obras. Deus, o Senhor Jesus, está chamando o seu povo de volta ao primeiro amor, a um amor fervoroso por Ele. Vamos orar? Feche os olhos. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, responda então. Diga para Ele: Senhor, dai-me a graça de correr com perseverança a carreira cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus. Peça a Deus, fale com Ele, peça a Ele que te livre dos embaraços, dos pesos, dos pecados que está te embaraçando. E lembre-se daqueles que correram antes de você. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela não caia no esquecimento, mas que seja gravada no nosso coração, nossa mente, e que nós, como corredores nessa maratona cristã, dá-nos a graça de sermos fiéis, de lembrarmos daqueles que vieram antes de nós e que perseveraram até a morte. Ó Deus, dá-nos a graça de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus e intercede por nós. Ó Senhor, eu sei que o Senhor intercede pela Tua igreja, pelo Teu povo. Por isso nós pedimos, por amor do Teu nome, que vem restaurar na nossa vida o primeiro amor, um amor fervoroso por Ti, porque é assim, ó Deus, que o Senhor é digno e é merecedor. Renove, Senhor. Nos dê o arrependimento e a volta à prática das primeiras obras. Nos ajude a nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa carreira. Ó Deus, levanta aqueles que porventura estão caídos ou estão desanimados, ou quem sabe até desistiram. Tem misericórdia.
Ó Deus, que possamos ajudar uns aos outros, fortalecendo na graça, no conhecimento do Senhor, para que assim possamos correr, perseverar juntos. Ó Deus, em nome de Jesus, renova, Pai, em nome de Jesus, cada vida aqui. Nós te pedimos e nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.